Vamos começar com o assunto quente do dia: as sanções ao ministro Alexandre de Moraes vindas dos Estados Unidos. O governo Lula está avaliando as medidas tomadas pelos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, como agressão estrangeira. São sinais dos tempos de agressão estrangeira, me disse o ministro. Na visão desse auxiliar do presidente, o trumpismo age a pedido do bolsonarismo contra os interesses do Brasil. Fontes em Brasília dizem que isso ficou mais claro depois dos posicionamentos recentes de Donald Trump, quando o presidente americano defendeu publicamente Jair Bolsonaro e disse que ele é vítima de perseguição. Um novo pedido de intimação da Justiça da Flórida contra Moraes foi emitido ontem, é o segundo já, por acusações de violar leis dos Estados Unidos ao solicitar bloqueio de perfis nas redes sociais em território americano. Moraes é acusado de censura pela Trump Media Technology Group, ligada ao presidente dos Estados Unidos, ao seu conglomerado de empresas, e pela plataforma de vídeos Rumble. Em nota, a Advocacia Geral da União, a AGU, confirmou que está acompanhando o processo a pedido do Supremo e que prepara minutas de intervenção em nome do governo brasileiro. O governo Trump também ameaça aplicar contra Moraes as sanções da chamada Lei Magnitsky, que prevê o congelamento de bens e contas bancárias de indivíduos que cometem crimes contra os direitos humanos. O presidente Lula, em Brasília, afirmou hoje que não aceita as ameaças do presidente norte-americano, Donald Trump, mas Lula estava se referindo não especificamente a Moraes, mas ao grupo dos BRICS. Ele recebeu hoje o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. Vamos ver um trechinho da fala do presidente brasileiro. A paz que vai nortear o comportamento da relação Brasil e Índia. A paz, o desenvolvimento e o combate à desigualdade. Por isso, nós não aceitamos nenhuma reclamação contra a reunião dos BRICS. Por isso que nós não concordamos quando ontem o presidente dos Estados Unidos insinuou que vai taxar os países dos BRICS. Ora, se eu comecei a minha fala dizendo que comecei a aprender a gostar mais da Índia depois que eu li um livro chamado Esta Noite a Liberdade, em que contava a história da luta pela não violência do Gandhi, significa que hoje, aos 80 anos, continuo mais pacifista do que eu era naquele tempo. E nós não queremos paz, nós não queremos contencioso, o que nós queremos é fazer com que os nossos países possam progredir. Por isso, nós também queremos dizer ao mundo que nós somos países soberanos. Não aceitamos intromissão de quem quer que seja nas nossas decisões soberanas, do jeito que nós cuidamos do nosso povo, e nós defendemos o multilateralismo porque foi o sistema que, depois da Segunda Guerra Mundial, permitiu que o mundo chegasse a um estado de harmonia que está sendo deformado hoje com o surgimento do extremismo. Quem acompanhou de perto essa visita de Estado de Narendra Modi, o encontro entre ele e Luiz Inácio Lula da Silva, duas grandes potências emergentes, Brasil e Índia, foi o nosso repórter Lucas Borges Teixeira, direto da capital federal. Oi, Lucas, boa noite, seja bem-vindo ao Poder e Mercado. Lucas, segundo dia seguido que o Luiz Inácio Lula da Silva reclama de Donald Trump, reclama daquele comentário que Donald Trump fez sobre os BRICS, que quem estivesse próximo ali dos BRICS iria ser sobretaxado em 10%, e pelo jeito Trump foi assunto entre Lula e Modi. Boa noite, Raquel, boa noite, Mari, Carla, boa noite a todos e todas. Exatamente, Raquel. Hoje ele recebe o primeiro-ministro indiano logo depois do BRICS, num movimento parecido que ele fez ali no G20 ao trazer o Xi Jinping. O objetivo, óbvio, é estreitar as relações ali entre o Brasil e a Índia. Lembrando que a Índia é o segundo maior
mercado de consumidor do planeta em número de pessoas, só que é só o 10º em relação bilateral ao Brasil. Então, o Brasil tem tentado melhorar aí na parte de mercado, melhorar essa relação. No entanto, na parte de poder, o assunto foi mesmo as declarações do presidente norte-americano Donald Trump e das pressões, né? Não só as declarações, como as pressões que Trump vem fazendo contra o desenvolvimento dos BRICS. É notório que o presidente norte-americano ele é contra o estímulo, o desenvolvimento de operações que não envolvam o dólar. Isso ele já deixou claro, e esse é um dos grandes estímulos, tanto de Lula, quanto de Xi, quanto de Modi. É, obviamente, para eles, mais negócios se eles puderem tratar em outra moeda. Para o Planalto, é exatamente isso que está por trás essas reclamações. O Trump, fazendo seu papel de liderança norte-americana, está querendo evitar que haja um crescimento dessas economias à margem dos Estados Unidos. O presidente Lula tem batido, então, nessa tecla de soberania, de multilateralismo. Ele entende, ou diz entender, né? Ele coloca que, ao tratar e ao negociar diretamente com esses países, não significa que ele não vá negociar nos Estados Unidos. Então, por isso que ele bate e tem entrado muito nessa de multilateralismo, tentar abrir outras portas sem fechar uma aqui. O Itamaraty, em conversas que a gente tem feito, desde esse pré-BRICS, né, porque a gente já sabia que ia ter essa pequena tensão, o Putin e o Xi vindo ou não, eles têm dito que, olha, isso também tem muito de espuma de chefe de Estado, no sentido de que os chefes de Estado, eles agem politicamente, e aí eles estão fazendo uma análise sobre o governo Trump, mas também fazendo sua admissão sobre a gestão Lula, de que chefes de Estado dão declarações políticas e agem de forma política. Então, eles se falam para os seus eleitores, falam para o mercado internacional, falam para outras lideranças internacionais. Isso posto, o Lula reage e tem reagido, e é esperado, segundo fontes aqui de Brasília, que ele siga reagindo de forma mais dura, por assim dizer. Então, hoje ele foi categórico, né? Não aceitaremos, não aceitamos, não concordamos. E isso falando, é um detalhe que me chamaram a atenção algumas fontes daqui, que ele fala sempre no plural, ou seja, ele não está querendo só falar como governo Lula, ele está querendo falar como representante dos BRICS, falando no plural. Mas, aí pontua o Itamaraty, isso deve ficar um pouquinho na espuma das lideranças. O objetivo é que, voltando para a área do mercado, as relações não sejam impactadas. Óbvio que, como o UOL tem mostrado, isso já tem impactado alguns produtos, algumas transações, mas o Itamaraty diz que trabalha para que essa parte fique mais no discurso da política e nesses embates políticos que não são, obviamente, leviandades, não são, obviamente, de se desprezar, mas o Itamaraty diz trabalhar para que, na parte dos negócios, eles não afetem nos Estados Unidos, ou seja, siga com esse fluxo intenso, que é maior, por exemplo, do que o indiano e que o chinês, mas que não atrapalhe e não barre, por exemplo, esse desenvolvimento e a melhoria com outras economias, que é o caso da Índia, em que o Itamaraty, não por acaso, vê um espaço a ser explorado muito grande, Raquel. Lucas, fica um pouquinho mais com a gente, que eu vou explorar um pouquinho mais você. Claro. Mas olha só, nos acompanhem, gente. Em 2 dias, mais ou menos 2 dias, a gente teve 3 movimentos dos Estados Unidos que foram de choque contra o governo brasileiro. Você teve, primeiro, Donald Trump comentando sobre os BRICS, dizendo que qualquer um que se relacionasse com os BRICS seria sobretaxado, no momento em que o Brasil sediava uma reunião dos BRICS no Rio de Janeiro. Depois, Donald Trump defendendo abertamente, publicamente, Jair Bolsonaro, um movimento que já era aguardado pelos bolsonaristas, que vinham ali tentando trazer isso para o debate político brasileiro. O Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, deputado federal, está lá em campanha por isso há muito tempo. Foi um tweet extenso ali do Donald Trump. E hoje veio mais uma intimação para o ministro Alexandre de Moraes, nesse embate entre Alexandre de Moraes e essas 2 empresas de mídia, a Rumble
e a uma empresa ligada ao próprio Donald Trump. Então percebam que já foram 3 movimentos seguidos e o Eduardo Bolsonaro, inclusive, postou que viria mais.